Bom dia, tudo bem? Queria agradecer, né, o convite, com grande prazer que eu estou aqui participando desse primeiro meeting, né, com muito orgulho, e vou falar um pouquinho com vocês de tecnologia e podemos começar a apresentação. Então, eu venho falando com vocês sobre sedação consciente, que até foi um tema recentemente agitado aí dentro da odontologia, onde apareceu no Fantástico, né, uma reportagem falando de sedação inconsciente em consultório odontológico. Então, eu acho interessante que a gente traga esse tema porque a sedação consciente ela é tratada há séculos de uma maneira, é visto de uma maneira excelente na odontologia, um grande auxiliar para nós, né? E com certeza é um diferencial dentro dos consultórios odontológicos, dar um conforto ao paciente, né? É interessantíssimo. E eu trago junto a ROF, porque muitas pessoas falam, mas como que eu vou conseguir, né, atender o meu paciente de ROF sedado? Porque muitas vezes a pessoa tem a intenção eu tenho intenção de fazer uma toxina, um preenchedor, mas eu tenho medo. Então, aí vem os diferenciais que vocês vão conseguir fazer no consultório de vocês, né? E eu vou mostrar por que é tão interessante essa tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso, passei. Eu sou Melissa Senedim, doutoranda em engenharia biomédica, voltada ao estudo da ROF, da harmonização orofacial. Sou mestre em biotecnologia em saúde, voltada à modulação hormonal, sempre vendo o paciente como um todo. Especialista em ROF, implantodontia, endodontia, bucomaxilo, odontologia hospitalar. Fiz habilitações em Harvard, fui speaker na Universidade de Boston e sou escritora de 4 livros. O quarto livro sai agora em junho, que fala sobre tecnologias dentro da odontologia, dentro da harmonização orofacial também. O primeiro é de ROF, o segundo é de ROF cirúrgica, que também é uma luta, a gente busca trazer para a odontologia essa ROF cirúrgica, que a gente já tem o bucomaxilo. Eu, como bucomaxilo, faço procedimentos muito mais invasivos do que alguns procedimentos que há na ROF cirúrgica, e ainda, né, o nosso conselho não viabilizou, né, para os bucomaxilos, para os especialistas em ROF, essa especialidade, mas vamos continuar na luta aí. Então sai mês que vem o novo livro Perfect Details, as tecnologias na odontologia. E por que eu faria uma habilitação? Mas você está falando aí de óxido nitroso, por que eu gostaria de ter essa tecnologia no meu consultório? Porque todos temos pacientes ansiosos, pacientes com medo, paciente que tem muita sensação de dor, aquela sensibilidade extrema. E esse procedimento, com o óxido nitroso, com a sedação, vai proporcionar um relaxamento durante esse procedimento, ainda trazendo uma boa saúde bucal para o meu paciente, porque se ele está fora do consultório, ele não vem ao consultório porque ele tem medo do procedimento, se você dá uma alternativa para ele de estar vindo ao consultório e não ter aquele desconforto, aquela dor, é logicamente que o paciente vai te procurar, não vai procurar o consultório do vizinho que ainda mantém as técnicas antigas. Antigas não, técnicas que usamos, mas não temos o recurso do óxido nitroso. Então, a gente acaba trazendo esse paciente para o nosso consultório de uma maneira mais relaxada, mantendo uma estabilidade fisiológica, que é muito importante no atendimento odontológico. Ele vai levar a sensação que esse procedimento passou mais rápido, porque muitas vezes o paciente vem ao consultório, ele quer, em 1 minuto tá pronto, né? Os dias de hoje, a gente sempre está numa eterna correria, então, e a gente fica ansioso por fazer os procedimentos, e às vezes para você conseguir deixar o paciente
tranquilo na sua cadeira e começar esse procedimento, ele fica te enrolando, ele fica conversando, porque ele está te segurando para atender. O óxido nitroso, a gente já tem o protocolo, ele tem que entrar, o ambiente tem que estar silencioso, eu ponho uma musiquinha de fundo, vamos para o atendimento, não fico agitando o paciente, já faço a sedação, já começo a oxigenar o paciente, depois inicio a sedação, então ele passa a ser um procedimento mais rápido, e a sensação também no uso do óxido nitroso, o paciente fala, nossa, parece que faz 2 minutos que eu entrei aqui pela porta, eu já fiz todo o procedimento. E ele tem uma grande vantagem em relação a outros sedativos. Ele é um potente, ele potencializa a analgesia. Então, aquela anestesia que eu faria, depois eu vou falar de anestesia aí em relação ao óxido nitroso, vocês vão entender. Eu vou usar ou não vou usar anestesia no meu paciente quando eu uso sedação? Então, voltando, né, estruturando o que é trazer um paciente com medo, um paciente com ansiedade para o nosso consultório, a gente tem que entender que ele vem com aquela sensação, eu vou sofrer, eu vou ter alguma sensação de dor dentro daquele consultório. Então, o termo dor, ele tem uma origem do latim que significa sofrimento. Quem quer passar por algum sofrimento? Ninguém. Em populações primitivas, a dor era derivada de lesões físicas que eram atribuídas a forças sobrenaturais ou a penalização por pecados humanos. Você cometia alguma coisa e ele dizia que você estava tendo dor por conta disso. E aí a gente tem que também entender qual a diferença de ansiedade e medo. A ansiedade, ela tem uma origem imprecisa do perigo, é incerto, ele acontece antes de chegar no consultório odontológico. Então, por exemplo, uma pessoa vai dormir no dia anterior, ela lembra que ela vem no consultório, amanhã eu vou ao consultório da doutora Melissa. Ela já passa a sofrer de ansiedade. Vocês já tiveram pacientes que chegam no consultório de vocês e falam assim, essa noite eu nem dormi. Nossa, doutora do céu, nem dormi de medo, de ansiedade, na verdade. Porque o medo, ele é focalizado naquele momento específico. Então, no momento que ele chega ao consultório, no momento que você fala assim, vou te anestesiar, vem aquela sensação muito grande de medo, e aí ele fica com aquele perigo iminente de morte, de medo, de vontade de sair correndo, porque a gente acaba tendo sensações físicas de urgência, de sobrevivência, que são aquelas sensações, eu quero sair correndo daqui, taquicardia, sudorese, pode até o paciente ter uma lipotímia, um desmaio, por conta desse medo, dessa ansiedade. E aí a gente tem que ter os recursos, como a analgesia, que é a eliminação ou a diminuição da sensação de dor, né? O paciente consciente sempre é bem melhor, porque você consegue, vira para a direita, olha para a esquerda. É diferente uma sedação que ela é inconsciente. Eu estava falando do Fantástico, que teve a reportagem, eles estavam falando de procedimentos que tem dentistas que estão fazendo acessos endovenosos e ministrando medicações que realmente faz uma sedação inconsciente. Quando a gente faz a sedação com óxido nitroso, ou até mesmo uma sedação enteral através de comprimidos, a gente faz sedação consciente. Pode ser feito inconsciente? Eu vejo que a gente deveria fazer na presença de um anestesista. Eu já fiz aqui sedação, mas sempre consciente e com anestesista, quando eu fazia endovenoso. E aí o conselho, logicamente, está vendo isso para nós, para fazer uma nova resolução, para que quem queira fazer isso tenha um estudo sobre isso, que tenha uma habilitação para isso. Mas o óxido nitroso não precisa. O óxido nitroso, ele somente com um monitor simples, que é um oxímetro, eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu vou mostrar uma parte prática, né? Um oxímetro simples, ele consegue medir a saturação do paciente, os batimentos cardíacos desse paciente, que são suficientes para a sedação com óxido nitroso. E a gente tem que quebrar o mito do que o paciente vem, ele é sedado, ele vai dormir,
que não é o caso, o paciente vai ter toda a comunicação com a gente. A anestesia já é uma suspensão geral ou parcial da sensibilidade espontânea em decorrência de problemas neurológicos ou induzida por agentes anestésicos. A sedação nada mais é do que induzir um estado de maior relaxamento quando esses medicamentos sedativos podem ser administrados por via endovenosa, oral ou inalatória. Vamos aguardar e voltar a apresentação. Agora eu fiquei maior e o slide pequenininho, dá para vocês lerem aí, espero que vocês consigam, eu estou visualizando bem aqui. Aí ficou jóia. Aí a definição de sedação consciente, indução medicamentosa numa mínima perda no nível de consciência e com a capacidade de manter as vias aéreas independentes. Aqui vamos começar falando um pouquinho do óxido nitroso, que tem a lei, nós temos a lei 5.081 de 1966, que diz que podemos sim aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno ou externo indicados por odontologia. Sedação com óxido nitroso é super indicado, né? Empregar analgesia e a hipnose também, quando devidamente habilitado, e que a gente saiba que é voltado para o nosso tratamento aqui em consultório. Condições para exercício da analgesia e odontologia, a gente tem que ter um mínimo risco, não adianta você querer fazer um procedimento que apresente risco ao paciente. Eu acho que, particularmente, eu acho que diminui o risco, porque o paciente ansioso, a pressão dele aumenta, você pode desestabilizar fisiologicamente o seu paciente, e isso pode ser um perigo maior do que você manter o paciente sedado, porque o óxido nitroso, vocês vão ver aqui, que tem dispositivos de segurança que fornecem no mínimo 30% de oxigênio, e os aparelhos hoje em dia não permitem que você ponha exclusivamente o óxido nitroso, você tem que pôr sempre associado ao oxigênio, que dá toda essa segurança no atendimento ao paciente. Hoje em dia tem um engate de cores diferentes, onde o oxigênio é verde, o óxido nitroso é azul. A mangueira, você não consegue rosquear a mangueira do oxigênio no óxido nitroso, porque eles têm espessuras, diâmetros diferentes para conexão. E a gente tem que quebrar mitos. Dentro de poucos minutos, o efeito do gás hilariante começa a aparecer, e o contrário que todo mundo acha é que automaticamente que você vai receber o óxido nitroso, eu vou ficar rindo à toa, isso não acontece necessariamente. Na verdade, o óxido nitroso, ele acaba por ralentir o sistema nervoso, fazendo com que a pessoa se sinta menos inibido. Eu vejo aqui na minha experiência de muitos anos com óxido nitroso, que tem pacientes, os mais inibidos, aquele paciente mais quietinho que chega aqui no consultório, é o paciente que realmente ele vai rir na hora que eu colocar o óxido nitroso. Paciente mais falante, que ri mais, eu não vejo tanto, mas o paciente que é quietinho, envergonhado, quando chega aqui e usa o óxido nitroso, acaba tendo a vontade de sorrir, porque ele relaxa mais. O óxido nitroso pode ser usado para diabéticos, quando a pessoa tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças cardíacas, circulatórias, pacientes imunossuprimidos por HIV, tratamento quimioterápico, não vou nem falar hipertenso, tudo. Eu vou começar a mostrar, eu vou mostrar aqui quando que a gente pode usar, que fase da vida que a gente pode usar, em que circunstâncias o óxido nitroso, e vocês vão entender que as contraindicações são pequenas. São poucos pacientes que a gente não consegue fazer essa sedação. Pacientes psiquiátricos que às vezes não conseguem
se manter respirando, inalando pelo nariz, você fala respira pelo nariz, ele não tem essa percepção, não consegue, ou que tem algumas fobias, como a claustrofobia, pacientes extremamente fóbicos, que eles não aguentam nem sentar na cadeira odontológica, primeiro trimestre da gravidez, ou doenças pulmonares obstrutivas crônicas. De resto, nós vamos usar em várias circunstâncias. A analgesia com óxido nitroso, sempre misturado com oxigênio, melhora substancialmente qualquer desconforto decorrente do tratamento odontológico, mais segura e quando comparada a outras técnicas de sedação. O pico de ação é muito rápida, a reversibilidade é muito rápida e mantém o paciente durante todo o procedimento com a dosagem ideal, ele vai ter um bom efeito farmacológico desejado e o paciente não precisa trazer um acompanhante, diferente de uma sedação enteral, de uma sedação oral, onde o paciente precisa ser acompanhado, não pode dirigir no pós-procedimento. O óxido nitroso não. O óxido nitroso, o paciente vem sozinho, vai embora sozinho, pode trabalhar, não impossibilita ele de um trabalho pós-atendimento. Em 2002, a Sociedade Americana de Anestesiologia determinou 4 tipos de sedação, onde a primeira é a sedação mínima, o paciente vai se manter acordado, os reflexos das vias intactos, o drive respiratório presente e a função cardiovascular preservada. Quando há uma sedação moderada, há uma depressão da consciência induzida, porém responde aos comandos ainda. Ele tem uma consciência um pouquinho mais alterada, mas se você falar, ô fulano, acorda, ele vai acordar e vai te dar atenção e consegue responder muito bem a você. Reflexos das vias aéreas intactas, drive respiratório presente, a função cardiovascular preservada. Quando há uma sedação profunda, e no caso começa a ser uma sedação endovenosa, que aí a gente precisa realmente de um monitor cardíaco, e esse monitor acaba você gastando mais. Eu quero ter esse sistema no meu consultório. Você tem que fazer um investimento de um monitor cardíaco, como a gente tem em hospital, né? Então, o que eu recomendo para o cirurgião dentista para ter um bom controle disso seria uma sedação mínima. Aí, os mais abusados, uma sedação moderada, né? Uma medicação ou uma interação, porque a gente pode fazer a associação da sedação enteral, sedação oral, junto com o óxido nitroso, também é um auxiliar. Agora, na sedação profunda, ele já perde a consciência, né? Ele é mais difícil de você conversar com o paciente, porque ele tende a ter sono e dormir. Há necessidade, né, desse monitoramento e a função cardiovascular vai estar preservada. Agora, quando a gente fala em anestesia geral, o paciente vai ficar totalmente inconsciente, há uma perda dos reflexos das vias aéreas, perda do drive ventilatório e o risco para a função cardiovascular, onde o paciente que é sedado para anestesia geral, ele só está vivo diante do uso do aparelho. Se é desligado o aparelho, o paciente perde a vida. Então, é um risco mesmo muito grande, muito elevado, que às vezes a gente tinha que submeter alguns pacientes, principalmente pacientes especiais, e a gente teria que fazer, né, uma sedação geral. Na odontologia é muito pouco usado, porque a gente precisa fazer o acesso oral, né, e quando intuba a gente não consegue, né. Então, é pouco utilizado em algumas cirurgias que a gente consegue fazer o uso da anestesia geral, mas no geral a gente vai fazer sedação mínima ou no máximo uma moderada. As sedações, né? Nós temos 3 níveis de complexidade: inalatória, onde nós vamos fazer com óxido nitroso e oxigênio; intermediária, caracterizada pela administração de ansiolíticos pela via oral, que pode ser administrada em complementação ao óxido nitroso; e avançada, técnica com maior complexidade, é mais avançado, caracterizada pela administração de ansiolíticos através da via
intravenosa. As opções de via de sedação leve são óxido nitroso inalatório pela metabolização pulmonar, via oral, que é a via que a gente acaba usando mais, né? A interal, via intravenosa, que quase não se usa em consultório odontológico, intranasal, medicações específicas que são depositadas na mucosa nasal, e pode ser utilizada a hipnose também. Objetivos: controlar o paciente, né, para que tenha condições especiais, estabilização fisiológica máxima, alívio da dor, diminuição da ansiedade, diminuindo assim as consequências negativas do sistema nervoso autônomo. O paciente não quer estar tremendo, o paciente não quer estar tendo sudorese e taquicardia, só que é incontrolável. O sistema nervoso autônomo dispara esse sistema de defesa do organismo e faz com que o paciente esteja extremamente agitado e descompensado fisiologicamente. Com o óxido nitroso, como uma sedação, a gente vai ter o controle disso. A completa recuperação, a completa reabilitação do paciente, onde ele possa sair trabalhando, onde ele possa sair dirigindo, é uma recuperação de 3 a 5 minutos. É muito rápido, 98% dos pacientes conseguem ser sedados e 98% dos pacientes a gente consegue fazer essa reversão, onde 99% do óxido nitroso vai ser eliminado do organismo em apenas 3 a 5 minutos. Aqui está o fluxômetro, esse está aqui atrás de mim, vocês podem ver. Ele vai fazer a função de controlar a vazão do gás durante o procedimento, de acordo com o volume desejado. Ele é fabricado em cromo de alta resistência, cápsulas Ibina em policarbonato, e vai numa escala de 0 a 15 litros por minuto. E tem o botão de regulagem do fluxo. Ele é fabricado em metal cromado, que tem essa alta resistência. Tudo isso faz com que ele não seja uma tecnologia tão barata, mas já vem barateando. Eu vejo que a cada ano está ficando mais viável, e fora o parcelamento, né? Parcelamentos de 24 vezes. Então, hoje em dia, é mais viável a gente ter um aparelho desse em consultório. Esse balão é um balão de reinalação, que tem aqui, onde ele vai ficar armazenado somente oxigênio, e vai ser a última coisa que o paciente vai respirar. Se acaba o meu óxido do nitroso, ele vai acabar e vai ficar um restante aqui de oxigênio para que o paciente inale. Válvulas e cilindros, essas são as válvulas que a gente sempre tem que apertar, a gente tem que fazer um ajuste dessas válvulas em 3,5 bars, que a gente usa, né, essa determinação, para que saia na pressão correta para o aparelho. E a máscara sempre vem, na maioria dos aparelhos, ele vem com essa máscara, que eu brinco que é a máscara de porquinho, né? Ele envolve todo o nariz, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar, mas eu faço ROF, como é que eu vou fazer com essa máscara? Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feito. Para quem faz ROF, aguarda aí, não vai embora, que tem ainda muita coisa legal para mostrar para vocês. O oxímetro, que eu já mostrei aqui para vocês, é o oxímetro de dedo que a gente precisa utilizar como um monitoramento de batimento cardíaco e oximetria do meu paciente. Pode ser esse modelo pequeno, portátil, e ele é indicado para essas medições. Não há necessidade de fazer um histórico da saturação, a gente não precisa imprimir, de 5 em 5 minutos ele teve uma saturação assim, um batimento cardíaco assim. Então, esse de dedo já é suficiente, não precisa investir mais. E aí, a gente começa, você fala assim, mas Melissa, você falou para mim que o organismo da gente, em 3 a 5 minutos, você consegue sedar o paciente. Muito que bem. E, de repente, de 3 a 5 minutos, tudo vai embora? Como é que acontece isso? Se, por exemplo, eu vou fazer uma anestesia geral, eu fico horas, eu fico no descanso médico, na reabilitação, eu fico esperando lá voltar.
por que que o óxido nitroso é tão mágico dessa maneira? Eu posso trabalhar depois. Por causa da solubilidade desse gás. Esse gás, ele é insolúvel, ele é praticamente insolúvel ao sangue. Então, o que que vai acontecer? Ele não mistura. Como é que ele sai? Através da expiração. Expirei, a gente elimina esse gás, né? Primeiro inspira, ele vai realmente, ele passa pela circulação, chega até o cérebro, faz a ação dele, porque essa baixa insolubilidade chega lá, mas a gente consegue fazer, ter a função que a gente necessita, e no momento que você abaixa o óxido nitroso e deixa no oxigênio, ele vai ser expirado e vai embora o efeito, porque ele não vai se misturar ao sangue, diferente de uma medicação oral, que ele vai se misturar ao sangue e vai ficar circulando até uma completa metabolização e eliminação. Anestesia geral, como eu disse, ele é inversamente, né, proporcional ao quanto o óxido nitroso é rápido, é inversamente proporcional ao quanto a anestesia geral é demorada, porque ele é solúvel, ele fica mais tempo, ele demora a ser metabolizado e excretado. Essas propriedades físicas que eu falo aqui, a do óxido nitroso, ele não é irritante, ele tem até um cheiro adocicado e ele é incolor. Ele é o único composto inorgânico, além do CO2, com a propriedade de deprimir o sistema nervoso central e é o único gás inorgânico utilizado para a produção de anestesia em humanos. O óxido nitroso é convertido num líquido límpido, transparente, na temperatura a menos 28 graus e na pressão de 50 atm. O ponto de ebulição é menos 89 graus. E aí, falei para vocês que eu ia falar da anestesia local, porque eu fiz uma sedação e aí eu não quero usar mais o meu anestésico. Pode ser assim? Não pode. Por quê? Porque ele vai fazer uma redução muito grande da sensibilidade dolorosa, mas ele não elimina totalmente a dor. Então, o que que nós vamos fazer? Primeiramente, sedar o paciente e nós vamos utilizar anestesia local. Por quê? Para quem faz sedação, vai dizer para mim, isso é verdade. O paciente, quando você seda, a partir do momento que ele está sedado com óxido nitroso, ele vai falar assim, ele está relaxado. Ó, nós vamos começar. Ele diminui essa ansiedade, esse medo, e a gente consegue, vou te anestesiar agora, e o paciente consegue manter o controle. Essa anestesia, qual que é a vantagem? A gente reduz a quantidade de anestésico de maneira expressiva. Se eu fosse usar 4, 5 tubentes, eu vou usar um tubete. Então, vocês veem que a necessidade desse anestésico local cai absurdamente. E essa absorção, ela não é feita, né, ela é lenta, né, e o retorno é rápido, mas na hora que você interrompe o gás, parei, baixei o gás, pus o oxigênio, acabou, não vai ter essa absorção. E uma coisa que me perguntam, nossa, mas a minha colega pediu para eu levar lá no consultório dela, porque eu quero sedar o paciente, ela precisa que eu sede o paciente dela, e aí a gente começa a pensar, eu posso transportar o meu cilindro? Pode, porque o óxido nitroso não é inflamável, ele não é explosivo. Então, vocês podem sim levar, transportar dentro do porta-malas sem nenhum perigo. O mecanismo de ansiedade, o paciente passa a ter ansiedade, as catecolaminas caem na corrente sanguínea, há uma diminuição da resistência vascular periférica e um aumento do fluxo sanguíneo de vários tecidos e dos músculos esqueléticos. Há um decréscimo no volume do sangue circulante, ocorre a queda da pressão arterial, há uma diminuição no aporte de sangue no cérebro e o paciente tem uma perda súbita de consciência. Quando isso? Quando ele está ansioso. Eu quero o paciente ansioso tendo todas essas reações dentro do organismo? Não. Eu quero ter um paciente hipertenso no momento que eu for fazer o atendimento? Jamais. Aqui eu estou mostrando, eu tenho várias fotos de pacientes, a gente pode fazer aqui, eu não sei se eu vou ter tempo hábil para demonstrar
aqui para vocês, mas a gente poderia demonstrar um paciente, nesse caso, chegou muito ansioso, ele não é hipertenso, mas ele fica extremamente ansioso, né? Aquela síndrome do jaleco branco. Então, eu aferi a pressão dele no primeiro momento que ele chegou no consultório, já sentei ele na cadeira, coloquei o óxido nitroso, e em 5 minutos a pressão dele mudou rapidamente, tá? Aí eu fiz, ele queria fazer toxina, e eu acabei fazendo essa toxina nele, e ele ficou super satisfeito. Então, você vê que os pacientes têm uma diminuição, a partir do momento que eu liguei o meu óxido nitroso, eu tenho um tempo entre 3 a 5 minutos para cair a pressão arterial dele. Mas cai de todo mundo, eu tenho pressão baixa, eu posso usar o óxido nitroso? Ele faz uma estabilização da pressão arterial. Então, não se preocupe, o paciente com pressão baixa, ele vai submeter o óxido nitroso e vai se manter bem, porque ele faz uma estabilidade nas funções, ele estabiliza as funções fisiológicas. No sistema respiratório, não há nenhum problema de você fazer a sedação, até mesmo pacientes, ele pode ser administrado até mesmo com pacientes que têm asma. Né? Logicamente que não é uma pessoa que tem crise diária, a gente tem que ter o bom senso, né? Mas sempre que vem um paciente asmático que faz uso da bombinha, eu não peço somente para trazer ao consultório e deixar na bolsa. Eu falo, você vai trazer ao consultório e vai passar o procedimento com essa bombinha na mão. Porque você imagina se o paciente passar mal, a gente tem que ficar vasculhando a bolsa do paciente. Então, todo paciente que tem asma, independente se vai fazer o óxido nitroso ou não, ele sempre vai estar com aquela bombinha, com aquele dispositivo na mão. Se qualquer mal-estar, ele faz uso da bombinha. Então, há uma pequena diminuição da frequência respiratória, porque a pessoa vai estar menos ansiosa. O sistema digestório também não produz nenhuma ação clinicamente significativa no sistema digestório. O sistema urinário também não produz nenhum efeito significativo sobre os rins, ou volume, ou a composição da urina. O sistema músculo-esquelético, ele vai se afetar pelo relaxamento diante da sedação, que inibe, né, aquela contração, então, pela diminuição da ansiedade. O sistema hematopoético, eles falam que nas primeiras 24 horas há uma diminuição realmente, né, da função do sistema hematopoético, que é normalizado no máximo em 24 horas. E aí a utilização, aonde que eu vou utilizar? Eu fico com medo porque eu vou fazer um procedimento de 4 horas, vou fazer um levantamento de seio bilateral no meu paciente, eu posso usar? Pode. Vocês vão entender por quê. Posso coletar sangue para fazer com óxido nitroso? Porque eu morro de medo, eu não quero colher sangue, eu não quero tomar vacina, não quero fazer nada porque eu tenho medo de agulha. Pode ser feito óxido nitroso? Pode. Ele não vai alterar a quantidade no sangue, não vai aparecer. Então, o paciente pode usar o óxido nitroso e fazer coleta de sangue. Hoje em dia tem muita coleta em casa, né? O dia que eu tiver medo, eu vou pedir para a coleta em casa vir aqui no meu consultório para fazer com óxido nitroso. Já tem isso como alternativa. Mas, felizmente, eu colho sangue e não tenho problema, né? Mas se fosse, teria isso como alternativa. No sistema geniturinário, genital e gravidez, a paciente que está grávida, em vários países, ele é utilizado como auxiliar no sistema expulsivo do trabalho de parto. Por quê? Porque ele vai aumentar a dilatação na hora do parto e vai diminuir dor. É tudo que a mulher quer, certo? Sem ter nenhuma alteração, ele diminui, ele não vai inibir as contrações, então ele não vai ser ruim na hora do parto. Além disso, ele apesar de atravessar a barreira placentária, ele não vai ser metabolizado pelo feto. Então, em vários países, ele é utilizado. Por quê? Porque a paciente vai liberar beta-endorfinas que vão diminuir a dor também na hora do parto. E aí o bebezinho nasceu. Existem pacientes, usuárias, infelizmente, de drogas, usuárias de crack, que na hora que o bebezinho nasce, ele já passa a ter
uma abstinência àquela droga. Então, o que que é utilizado? Isso é muito utilizado até mesmo aqui no Brasil. Quem é de São Paulo conhece Santa Marcelina. No Santa Marcelina, o bebezinho é colocado numa incubadora, onde ele recebe, vocês estão vendo esses dois caninhos aí, ele recebe o óxido nitroso no período de uma semana, óxido nitroso mais oxigenação, para diminuir esse efeito, né, da abstinência da droga. E nesse período de uma semana, o bebezinho fica nessa incubadora e após uma semana ele sai dessa crise de abstinência e aí ele é retirado do óxido nitroso. As pessoas perguntam: quanto tempo eu posso utilizar o óxido nitroso? Você pode usar pelo tempo que for necessário para o seu atendimento odontológico, sem risco nenhum à saúde do paciente. Aqui é uma criança, era um vídeo, mas como eu tive que passar para PDF, que ele estava muito pesado, eu vou relatar o que acontece nesse vídeo. Essa é uma criança onde ela está submetendo, né, a sedação com óxido nitroso, porque eu precisava anestesiar. Então, mais fácil você manter sob controle do que amarrado, né? Segura o paciente, mãe, agarra, e a criança chorando, e aquele auê. Sinceramente, o paciente começa a ficar nessa agitação em que eu tenho que pedir para a mãe agarrar, sinceramente, eu já começo a tremer. Eu começo a ter reações do sistema nervoso autônomo. Então, não é legal um atendimento assim. Essa criança de 3 anos veio, no vídeo eu mostro, ela sorrindo, aí eu pergunto para ela quantos aninhos ela tem, ela está totalmente consciente, 3 anos, está tudo legal aí, está tudo legal. Vamos começar? Vou te anestesiar. Beleza? Beleza. Uma criança de 3 anos. Então, eu falei para vocês, eu uso na coleta do sangue, eu uso na gravidez, eu uso no parto, eu uso com crianças, eu uso, logicamente, na idade adulta, criança no geral. E como ele pode ser usado? Eu não sei se dá para vocês verem aí, no cilindro tem um cilindro de 2 de oxigênio e 1 de óxido nitroso dentro dessa viatura, dessa ambulância. Por quê? Porque ele diminui expressivamente a sensibilidade à dor. Então, por exemplo, uma pessoa na moto caiu da moto, ralou no asfalto, vocês imaginam a dor, né? Aquela dor que queima, arde, dói. Então, é colocado o paciente no óxido nitroso para diminuição de dor até chegar no hospital. E também, por fim, a última função aí que eu pus para vocês do óxido nitroso é quando o paciente está em fase terminal, onde ele já está usando morfina, e essa morfina que teria que ter uma janela medicamentosa de 4 a 6 horas, ele passa a 2 horas, o paciente já não aguenta mais de dor. E aí a gente associa o óxido nitroso para diminuição de dor e ele vai aumentar ele diminui, né, a sensibilidade à dor, ele aumenta a ação da morfina por mais tempo. E, assim, eu tenho que falar da sedação na ROF, que é a minha especialidade, não é minha especialidade única, continuo trabalhando com tudo, mas trouxe aqui um pouquinho de ROF para vocês, que eu não resisto, né? Então, que é o que as pessoas mais me procuram e perguntam, mas professora, como que eu vou fazer na ROF? Eu acho que eu não vou comprar porque eu não vou fazer na ROF, eu não quero ter no meu consultório. Aí eu pergunto, você tem paciente que quer fazer ROF e acaba não fazendo por medo? Tenho. Você tem paciente ansioso? Tenho. Então, você acaba afastando esse paciente do tratamento estético. Eu queria tanto fazer toxina, mas se vocês forem pensar, para quem tem medo de agulha, quantas vezes você vai entrar e sair e expor o paciente à picada da agulha quando você faz uma simples toxina botulínica para estética, né? Em terço superior, não estou falando nem bruxismo, não estou falando terço inferior. Então a gente vai entrar 30 vezes ali. Para paciente que tem medo, ele não vai vir. Para paciente que tem pânico, muito menos. Então a gente consegue trazer esse paciente para o tratamento estético quando a gente faz o óxido nitroso. Ele vai resolver nosso problema.
que também era um vídeo de uma paciente extremamente desesperada, apesar de ser dentista, vocês estão vendo, ela tá de jaleco, ela é dentista e morria de medo. E o sonho dela, ela falou assim, eu tenho um sonho de fazer toxina botulínica, mas eu não faço porque eu morro de medo. Aí até brinca, a gente brinca, né? Pimenta no olho do outro é refresco, porque ela faz diariamente, né, o atendimento odontológico, mas nela ela não queria. A gente pode fazer botox preenchimento? Nessa paciente foi feito. A gente pode fazer bichectomia? Podemos fazer com óxido nitroso. A gente pode fazer uma lipoaspiração de papada ou uma bichectomia no mesmo dia? Nós fizemos aí. E aí, eu quero demonstrar para vocês rapidamente, esse atendimento com óxido nitroso, né? Onde eu estou aqui com o meu aparelho, e eu vou tentar mostrar para vocês como é legal o atendimento, como o paciente relaxa rapidamente. Vou pegar minha paciente aqui. Karen, paciente, é sua hora. Chegou a sua hora. Pode ser você, Emerson. Você quer conversar? Estamos num congresso aqui ao vivo. Vem aqui, doutor Emerson. Não quer sedar porque ele está com paciente. Vamos lá, Karen. 20 segundos para a minha paciente. Essa é a máscara tradicional. Vamos dizer que a Karen quer hoje fazer toxina botulínica. Eu vou trocar minha máscara. Essa máscara aqui é um catéter onde nós vamos colocar no nariz da paciente. Ela já está acostumada, ela auto-coloca. Nós vamos fazer aqui a conexão com essa máscara. E como vocês podem ver aí, ela é muito fininha. E eu consigo afastar a máscara e fazer o meu atendimento aqui para um preenchimento. Eu consigo subir e descer sem ela perder a sedação. Então, eu começo sempre oxigenando a minha paciente. Eu vou pôr o oxigênio a 30%, nesse caso aqui, e vou deixar a minha paciente por em torno de 5 a 10 minutos. E por que isso? Porque eu preciso oxigenar a minha paciente a 100%. Nesse momento, eu ponho o oxímetro na paciente. Vamos ver quanto ela está aqui, de oximetria. Está em 98, já está bom, né? Mas poderia ser uma paciente que chegou um pouco mais agitada e ela podia estar com oxigênio, né? Com a concentração de oxigênio no organismo menor. Já foi em menos de 1 minuto para 99 e o batimento cardíaco dela está em 78. Deixei lá 3 a 5 minutos, como é só uma apresentação rápida, ela já está aí uns 3 minutinhos, eu vou começar a aumentar a concentração de óxido nitroso. Eu sempre primeiro equiparo de 30 a 30 e vou vendo a reação da paciente. Já conheço a minha paciente, porque ela já fez várias demonstrações, né? E então ela não passa de 40%. Quando a gente fala em porcentagem de óxido nitroso, nós usamos atualmente os padrões, a gente usa sempre 30% de oxigênio e a gente pode chegar em até 70%. Vou até chegar mais pertinho para vocês verem, ó. O meu oxigênio está em 30%, da linha na pipa aqui, ó, peraí. Pronto. Eu estou em 30% de oxigênio, acho que tem um reflexo, pronto, consegui. E aqui está 32, mais ou menos, de óxido nitroso. Então, eu tenho que manter a oxigenação dela sempre em 30%. E vou aumentando conforme, né, o paciente. E qual que é o momento que é o melhor momento para eu tratar o paciente? Eu não vou ficar induzindo o paciente. Você está com formigamento, você vê que até o paciente começa a piscar de maneira mais lenta, você percebe um relaxamento desse paciente, o olho dele, ó, automaticamente o sistema faz com que suba o oxigênio. Ele está subindo associado. Eu posso aumentar, posso diminuir, mas a partir do momento que eu diminuo o oxigênio, ele diminui tudo aqui. Vocês conseguem ver aí que ele sempre me permite que eu deixe o oxigênio alto.
mas o óxido nitroso não vai subir sozinho. Ele não sobe sozinho por um sistema de segurança, porque senão o paciente respira e precisa ter o oxigênio. Então, hoje em dia é muito segura a utilização. Aqui eu já estou deixando ela oxigenando para reverter, né? Como é só uma demonstração. Então, o paciente, eu estava falando para vocês, que momento que eu posso começar o meu atendimento? O momento que eu percebo que o paciente já está relaxado, né? Eu vejo que o paciente está relaxado, podemos começar? O paciente já responde, sim, vamos começar, tal. Então, é bem simples esse atendimento, bem rápido, como vocês puderam ver, coisa de 3 a 5 minutos, a gente consegue colocar o paciente para o atendimento, né? E de uma maneira muito mais relaxada, muito mais segura. E é isso aí. O último slide ali tinha um muito obrigado. E eu finalizo aqui a minha apresentação. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Quis trazer uma parte prática, porque eu sei que dentista é super prático, né? Então, quis trazer para vocês uma breve apresentação. E só agradeço mais uma vez a todos, né, da TecDent, e gostaria de saber se vocês têm perguntas sobre esse tema. Vai abrir um chat? Como que vai ser aí, Sérgio? Para as perguntas? Só tem um bom dia aqui nas perguntas. Liberada. Pronto? Liberada. Paciente viva? Sim. Sim. Paciente, ó, levanta normalmente, já sai andando. Se tivesse sedada, teria que alguém amparar. Tá? Levanta normalmente. Alexandre voltou, ele voltou. Tá aparecendo aqui para mim 54 minutos. Eu não sei se eu já estourei o meu tempo. Estou na área. Eu acho que eu estourei o meu tempo, estou 54 minutos aqui. Não, é que esse tempo já tinha a minha parte também, então é a minha e a sua, não tem. Você não estourou seu tempo, não. Pode ficar tranquila. Delícia, brilhante aula, parabéns, uma didática incrível. Eu acho que realmente ficou assim muito claro para todo mundo, né? A eficiência de utilização do óxido nitroso, a coligação dele com a ROF, né? Que você foi clara também no que você nos disse. E se tiver realmente alguém no bate-papo com alguma pergunta, né? A gente está aqui à disposição, né? Vamos ver se eu vou dar uma conferidinha aqui. É o que você falou, só mesmo bom dia, né? A Renata, que é a próxima palestrante, está te dando parabéns aqui, uma excelente explanação. Deixa eu ver aqui. Ah, Renata, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Francilene. Que bom que vocês ficaram aí acompanhando o óxido nitroso. É apaixonante, posso dizer que é um divisor de águas realmente na minha carreira. Mudou muito aquela ansiedade do paciente. Hã? Você vai, Tivemos você um volta? problema porque a internet é sempre uma beleza, né? Eu fico do lado do shopping aqui do Center Valley. A gente, infelizmente, tem dessas falhas de vez em quando aqui, por melhor que seja a nossa rede, sempre dá um probleminha, mas tá bom, voltamos aqui, né? Melissa, muito obrigado. Eu que agradeço, e, assim, mais uma vez. A gente vai estar, só para relatar, né? Agora a gente vai ter um curso seu no dia 24 e 25 de maio, né? Quem tiver interessado em se inscrever, a gente ainda está com vagas abertas. E então estamos à disposição, né, Melissa, para o curso presencial. E aí, com certeza, vai ser maravilhoso. Pode fazer um merchan aí do seu curso. Não, gente, vamos fazer esse curso, porque vai ser realmente um divisor de águas, como foi na minha carreira. E vai trazer pacientes ansiosos, vai trazer, eu brinco, traz até parente, porque
O parente nunca quer passar e a gente não quer atender. Quando você cede o parente, tudo dá certo no final. Então, eu convido vocês a colocar lá um primo, um irmão que queria tratar e não consegue, coloca sob sedação, que vai ser sucesso. Vocês tratam até parente tranquilamente, sedado. A criança, a paciente especial, e é uma gama de possibilidades, tá? Então, realmente eu venho falar de uma coisa que eu visto a camisa. É excelente mesmo. Venham fazer o curso com a gente. Conhecer um Muito pouquinho bom. mais, né, do óxido nitroso. Tá, joia. Melissa, muito obrigado, né? O Sérgio vai agora proceder aí os trâmites, né, da mudança de curso. Valeu mesmo, tá bom? Fique com Muito Deus. obrigada.